Estamos aqui com mais um programa Negros Online. Temos aqui o meu colega de professorado, né, de docência, o Marcos Antônio. E aí a gente vai discutir sobre as ações afirmativas e o ensino superior. Antes de mais nada, esse programa está sendo vinculado pelo canal Rede TVT e o canal universitário, e nas redes sociais da Zumbi dos Palmares. Marcos, nós temos aí uma pauta, né, que nós já vem discutindo há muito tempo, de ações afirmativas. E ações afirmativas, elas deixou de ser uma exigência, aliás, deixou de estar atuando só no âmbito do ensino superior. Ela já está em outros cenários, privados, instituições privadas, órgãos públicos, concursos públicos, né? Ele está aí no mundo corporativo, em todas as instâncias que assim a gente pode dizer. E daí nós temos, né, o ano passado, nós tivemos uma grande mobilização em razão da revisão das ações administrativas, principalmente o sistema de cotas. O que você teria aí, né, antes de mais nada, bem-vindo, mais um programa, mas o que você teria aí para discorrer sobre esse tema? Qual que é a pauta de hoje? O que nós podemos fazer sobre a questão do regime de cotas? Bom, mais uma vez, declaro que está muito feliz em estar presente mais uma vez no Negros Online. Cumprimento a você, Cleide, cumprimento aos nossos seguidores, aos telespectadores da Rede TVT, do canal universitário. Bom, política de cotas é uma coisa que já vem tomando avanço há muito tempo e produzido efeitos muito relevantes na sociedade. O ano passado, nós estávamos dentro desse espaço da Universidade do Zumbi dos Palmares, discutindo, trazendo um monte de gente para falar a respeito da importância e das conquistas já alcançadas pela política de cotas. A política de cotas, ela de fato, ela ganhou um lugar de assento nas prioridades do país e não será agora que isso vai ser diferente, especialmente num governo que tem um compromisso mais democrático e de maior proposta de inclusão. Essa questão do papel das políticas de inclusão, do ponto de vista da educação, e em especial no ensino superior, é uma política que está sendo hoje compartilhada com várias frentes, além do tão importante Ministério da Educação, que ganha um fôlego novo com essa nova gestão. Nós temos também o Ministério de Direitos Humanos, o Ministério da Inclusão Social, das políticas de inclusão racial, né, de igualdade racial, e todos estão trabalhando juntos no sentido de produzirem políticas que possam tornar isso mais visível. Eu imagino que esses estudos vão crescer e vão ser demonstrados nesses primeiros 6 meses da gestão. Uma coisa é verdade: para que tudo isso germine, é preciso haver democracia. E esse, infelizmente, foi um tema muito abalado nesse primeiro mês do governo, e que tem sido mantido vivo, tem sido mantido forte, porque as instituições conseguiram sobreviver aos ataques que sofreram. A gente não pode esquecer isso. O 8 de janeiro, ele tem consequências em todas as áreas que nós estamos falando. E eu penso que, inclusive, hoje, isso nos serve de impulso, tá? Todos nós, da sociedade civil, as pessoas, os ativistas, a próprio poder público em todas as suas escalas, né? Municipal, estadual, federal. Isso tudo tem que realmente ganhar com esse processo de resistência que todos nós somos colocados, um impulso. Eu acredito muito que nós vamos ter avanços nesse governo, mas é um tema que a professora sabe, né, Cleide? Isso não pode esperar. Isso não pode Sim, esperar. então, Marcos, é bem interessante que você aponta, porque a grande deficiência em razão da aplicação do sistema de cotas, né, um regime de cotas, né, a implementação de política de ações afirmativas, ela teve ali um grande problema, porque a lei ela fala sobre a questão do monitoramento e acompanhamento, né?
E daí eu não posso deixar de trazer, né, o TCU, né, um órgão que eu fui vinculada aqui no estado de São Paulo, ele fez justamente uma auditoria e ele verificou a ausência de um monitoramento por parte e acompanhamento pelo Ministério da Educação. Ele traz também outros registros em razão dos critérios, em razão dos procedimentos de identificação racial, né? E que é o grande debate, o debate aí social que nós temos tendo, né? A questão do colorismo, afroconveniente, afrooportunista. Por quê? Porque nós não temos uma definição, nós não temos ali uma norma reguladora desses critérios. A quem tem que ser concedido? Qual é a cor da pele, né? Que é o grande debate desse momento. Além de outros apontamentos também que ficaram aí claro, né? Como eu disse. O próprio TCU fala que existe aí uma deficiência em razão da implementação da norma, né? Que deveria ter sido fiscalizada, monitorada e acompanhada, que deveria ser levantado dados, né? Referenciados em razão da questão de quem é que está utilizando, quem é que foi beneficiário em razão do sistema de cotas, né? Nós não temos esses dados, nós não temos esse andamento, né, dessa primeira fase, desse primeiro decênio em razão do sistema de cotas. E daí você traz também uma questão interessante, né, que nós bem sabemos, né, que o governo, né, a atual gestão presidencial, através de todas as suas pastas, né? Porque não é um assunto só de uma pasta só, né? Ela e a gente está vendo aí de forma, eu coloco de forma esplêndida, né? Pelo primeiro momento, pela primeira vez, né? Nesse período tão devasto que nós passamos nos últimos 4 anos, nós temos a pasta de igualdade racial e de direitos humanos debatendo, debruçando nesse momento. E a gente está aí há 30 dias, né, 40 dias de governo. Isso é um passo bem interessante também. Você apontou a questão em razão. E quais são os mecanismos que você vê que a gente pode, né, utilizando, né? Podemos aí agindo, se mobilizando em razão, né, dessa questão, dessa deficiência que eu apontei. Bom, um caminho, e eu já vejo que ele está sendo utilizado, é abrir portas para que a sociedade civil participe da discussão. O Ministério tem mostrado isso, os ministérios, né? Porque aí nós temos o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Educação, eles têm mantido as portas abertas pelo menos desde o início da gestão, para fim de que possa ser ouvida a sociedade e entender, inclusive, o tamanho da desorganização que nós temos hoje. Porque, com toda a delicadeza do mundo, mas nós não podemos esquecer que no último governo houve uma disfuncionalidade dentro da política de educação. O Ministério da Educação ele foi utilizado para fins diversos daquele para o qual ele existe, para o que ele existe, né? Então, em primeiro lugar, é preciso fazer uma profilaxia em várias circunstâncias ali que permitam que as pessoas se sentem nos seus lugares e possam produzir. Ao longo dessas primeiras semanas, eu percebi que isso está sendo feito até com bastante importância, mas com foco, né? Eu confio que o ministro Camilo Santana ele tem ideias muito relevantes, ele está concentrado especialmente em ensino fundamental e médio, mas o ensino superior, que é uma das coisas que são o centro da nossa preocupação nesse programa, também não estão esquecidos. Então, como eu imaginei, já falei sobre isso no programa em outras oportunidades, políticas como a do FIES, né, todas as políticas de financiamento podem, certamente vão retornar, e eu imagino que vão retornar melhores por conta do aprendizado com a experiência. O FIES, ao final, acabou tendo alguns problemas, né, acabou criando alguma situação de insegurança, mas
eu tenho comigo que hoje nós temos condições de ver com que essa política retorne com mais organização, com mais segurança, com mais, inclusive com mais acesso às pessoas, com acesso mais oportuno às pessoas. E que esse tipo de incremento não sirva mais só como o debate, ou que não sirva a pessoas que não concordam com esse tipo de política como uma forma de descredenciar uma política de inclusão social. O Brasil precisa pacificar, né? E uma das formas de conseguir isso é justamente investindo em educação. E aí, veja, Cleide, tem uma coisa, seguidores todos sabem, nossos telespectadores sabem, não há nenhuma chance de pensar nesse assunto fora do regime democrático. Não Sim. existe nenhuma oportunidade que isso aconteça fora de um ambiente de liberdade democrática. Então, a primeira grande joia está sendo recuperada, está sendo preservada, está sendo mantida, e é isso que nos levará, com certeza, à perspectiva de políticas que sejam mais inclusivas, mais afirmativas, né? Que sejam, de fato, capazes de produzir efeitos sociais. Educação, eu me estendo um pouquinho, peço desculpas, mas é um assunto que me chama a atenção. A educação ela precisa ser contemplada de uma forma mais transversal, né? Ela precisa ser realmente habitada em mais lugares do que a sala de aula. Então, tudo isso são coisas que nós temos oportunidade agora de falar com franqueza, falar para quem sabe ouvir, falar para quem tem desejo de ouvir. Isso muda o cenário, né? Isso muda muito o cenário. Nossa, né, é bem pontual o que você trouxe, né? A ministra Aniele, ela trouxe, né, essa última semana, ela trouxe justamente a questão da proposta, né, como proposta, a questão de recursos ser destinados, né, e destinados justamente em razão do próprio FIES, né, a Bolsa Permanência, que é uma coisa, uma discussão que nós não tivemos aí amparada, né, na gestão anterior, né, porque, como você bem apontou, nós tivemos aí uma desarticulação, né, nós tivemos uma omissão em razão de políticas públicas, principalmente as afirmativas, né, políticas de direito, né, que são cláusula pétrea na nossa Constituição, diga aí de verdade, a educação é uma delas, né, que ela deve ser plenamente estendida, É direito implementada, fundamental, né? inserida, inclusiva, né, em todas as esferas, né, não é só na rede básica, não é só na fundamental, é no nível superior. Quando a gente fala de educação, a gente fala de forma plena, né? Educação é formação, é conhecimento, é a busca de conhecimento em qualquer setor, em qualquer eixo, né, da função pública. E daí nós temos justamente essa proposta da ministra Aniele, que ela traz a questão da questão em razão de recursos, né? Ela reivindica, né, recursos para estar tratando justamente da questão de políticas de cotas, né, destinados ao pessoal de cotas. E é o grande debate, como eu trouxe, é a questão da Bolsa Permanência, né? Precisa justamente a gente implementar uma bolsa que dê condições para os nossos alunos negros e negras ascenderem a uma formação de qualidade, uma formação de segurança, né? Isso é uma nova era, como você trouxe, nós estamos aí num ciclo, né, avançado em razão do Estado Democrático de Direito, né? Eu falo que é uma era democrática, nós temos aí tendo com essa gestão presidencial que nós temos aí, né, com Lula, né, ele vem de forma madura, né, para quem acompanhou, né, o primeiro mandato, o segundo mandato e hoje o terceiro mandato está vendo justamente esse cuidado que ele está tendo, esse acolhimento de diálogo e de ouvir a população, né? Ele está trazendo realmente porque o povo ele é detentor desse direito, né, de agir também na gestão pública. Então, Marcos, você gostaria de apontar mais alguma coisa em relação à questão das ações afirmativas? Tem muito tema ainda para a gente desconstruir, né? Sobre ações afirmativas. Incrível que pareça, é um tema ainda que sempre tem que ser colocado em pauta, né, e ter trazendo. Mas eu gostaria que você apontasse, se
for possível, se você tem aí, a questão em razão do legislativo. Como que a gente pode agir no legislativo? Em razão da revisão, da Bolsa Permanência, desse mapeamento, né, esse controle que tem que efetivamente exercer. Então, olha, em verdade, nem tudo precisa necessariamente de passar por lei, né? Uma parte importante dessas ações, uma parte importante dessas medidas, são medidas de natureza do próprio Poder Executivo. É preciso muita ordem interna, é preciso realmente colocar as coisas no lugar. Agora, alguma revisão legislativa que possa modernizar, uma coisa que chama atenção, especialmente quando nós pensamos nos currículos, né, é justamente pensar o seguinte: nós estamos hoje fazendo aqui um encontro com os nossos telespectadores através de uma reunião online. Então, o manuseio dessas ferramentas, o acesso a essas mídias, né? A democratização do acesso às mídias, é, educar a cidadania desde a tenridade, mas também esperando que isso possa acontecer para quem está no ensino superior e não teve chance de ser educado antes, nós precisamos habilitar essas pessoas ao manuseio, ao convívio com essas ferramentas eletrônicas. Nós vemos, por exemplo, você e eu, né, somos aí, professores da Escola de Direito. Na Escola de Direito hoje, nós temos praticamente tudo migrando para o eletrônico. E o quanto o nosso aluno, uma boa parte dos nossos alunos, muitos entram na faculdade com alguma idade, nós não estamos falando de pessoas que saem do colegial e entram na escola de direito. Muita gente vem Sim, para a escola de direito já mais madura. Essas pessoas também precisam ser educadas a essa manipulação, a esse manejo, né? Esse manejo com as ferramentas eletrônicas. Então, tudo isso faz parte desse contexto da nova política, da atualização do mundo, né? Da atualização do olhar que a gente tem em relação ao mundo. Então, o que me faz acreditar e ter esperança é que há pessoas dispostas a pensar isso de forma organizada. Então, isso realmente é muito relevante. Eu fico assim, eu peço desculpas até por lembrar dessas coisas, né? Mas como é que pode, num mundo como o nosso, alguém propor homeschooling? Sabe? Como é que pode uma coisa desse tipo? Como é que pode, nós termos convívio? Nós perdemos 4 anos cronológicos que, montados em termos do atraso que isso trouxe como consequência, os especialistas já falam em mais de uma década. Ainda agravado em virtude da pandemia, porque nós passamos no meio de tudo. Nós tivemos uma tempestade perfeita nesses últimos anos. Então, nós primeiro temos que sair desse ambiente de tempestade perfeita, olhar para realmente qual é a nossa realidade. Quando nós falamos em políticas afirmativas, no meu modo de ver, eu não quero ter a pretensão de esgotar isso sobremodo, mas elas passam por uma série de outras coisas além daquelas tradicionais políticas afirmativas. Elas são, eu acho que se afirma colocando a pessoa capaz de lidar com uma ferramenta tecnológica. Ela se afirma democratizando o acesso à internet. Ela se afirma barateando o custo que as pessoas possam comprar na condição de aluno um equipamento de qualidade, né? Existem uma série de coisas que podem acontecer juntas e que, se acontecerem juntas, vão trazer resultados rápidos e que vão realmente mudar a sociedade. Então, esse nosso tema, nós podemos caminhar por várias estradas, né? Hoje, Cleide, você trouxe 2 caminhos nas 2 vezes que você me passou a palavra e nos permitiu caminhar em diversas áreas. E aí, a sua última fala foi o que pode ser feito do ponto de vista da legislação. Olha, a legislação, nesse campo, ela deve se ocupar de adequar suas finalidades à inclusão, à extensão da sua preocupação a essas novas ferramentas. Então, isso é muito importante. Nós precisamos ter no ensino fundamental, médio e no superior, especialmente nas escolas privadas, tá? Capacidade de fazer com que as pessoas tenham e saibam manejar esses instrumentos. Uma parte do ensino superior está sendo aos poucos levadas para o ensino à distância, né? O ensino à distância é uma ideia boa, mas é uma ideia complicada ao mesmo tempo.
ela será uma ideia boa à medida em que ela puder também fazer com que as escolas possam exercer mais controle sobre o aluno, né? Então, e o aluno ter mais sensação de ter um contato mais próximo com o seu professor, com a sua escola, com a sua instituição. Então, tudo isso precisa ser aprimorado e talvez ajustes legislativos sejam necessários. Mas, em regra, o Poder Executivo tem a grande responsabilidade, inclusive até porque a iniciativa da lei tem que ser do Poder Executivo, né? Sim, e daí assim é interessante, Marcos, que você traz justamente esse ponto, né, que eu trouxe sobre a Bolsa Permanência. A Permanência não é só destinada à questão de moradia, alimentação, os insumos em razão da educação, né? E ele também deveria perpassar, e daí eu vou colocar a questão da docência, né? Os nossos professores, muitos deles, eles também não têm esse acesso digital, porque eles não têm condições de ter um equipamento para funcionar mesmo presencialmente, né, com os seus alunos, né, ministrando as suas disciplinas, suas aulas, né, atuar, né, porque não tem, daí vem a discussão em razão, né, da questão, né, da remuneração, né, essa bolsa permanência também deveria ser estendida aos professores, eu digo sim, né, em todas as esferas da educação. Eu digo que sim, porque hoje os nossos alunos e nossas alunas são crianças, são jovens que minimamente já têm um acesso digital. Claro, é um acesso digital fragmentado, porque é através justamente, né, dos canais de comunicação, seus smartphones, seus telefones celulares, mas eles não conhecem a linguagem, e daí eu trago uma questão que eu fiquei muito assustada. Uma das minhas sobrinhas com 16 anos não conseguia abrir, né, acessar um computador, não sabia lidar com algumas ferramentas de acesso ao computador. Então, esse acesso digital ele tem que ser também uma política, e uma política que está aí inserida em razão da discussão da educação e trazendo especificamente em razão das ações afirmativas. Hoje, o ensino ele não está só no ambiente presencial, ele não está só destinado, e profissionalmente a gente também já sabe que a gente, principalmente nós da área jurídica, hoje nós não funcionamos se a gente não tiver justamente esse acesso e também condições de ter equipamentos compatíveis, né, em razão da questão digital. Então, já finalizando, gostaria aí, Marcos, que você trouxesse mais alguma fala e já partisse aí para a gente deixar elementos para o próximo programa, né? Então, veja, nós passamos por alguns pontos, né? Cotas, Bolsa Permanência, inclusão digital, ou seja, nós temos aí alguns temas que podem render grandes e importantes discussões e que precisam ser organizadas também pela sociedade civil como forma de entregar ao poder público mais caminhos para pensar. Nós precisamos mostrar ao poder público o que nós temos como experiência em cada escola, o que nós temos, por exemplo, na Zumbi dos Palmares, nós temos um padrão de realidade. Esse padrão de realidade, ele não é intuitivo, ele tem que ser vivido, tem que ser vivenciado. Então, nós temos que, talvez, colocar isso de forma clara e entregar ao poder público para que ele pense de acordo com aquilo que está sendo remetido também. Essa é uma troca, isso faz parte da vida democrática de um país, de pessoas que estão interessadas no mesmo fim e cada um atuando ao seu modo, fazendo o melhor do seu esforço para que tudo possa acontecer bem e da forma mais ampla possível, né? Da forma mais ampla Sim. possível. Eu Então, fico feliz e é o que me entusiasma, é o que me leva para a sala de aula. sim, todos nós, né? A docência, justamente, é uma eu colocaria que é a primeira maravilha do mundo, né? Aprender, conhecer, né? Eu não vou falar a sétima, ela é a primeira, né? Porque o conhecimento, ele traz justamente essa questão de você viver socialmente, viver com outras pessoas, conhecer, né? Aprimorar, e ele é assim, eu vou trazer uma palavra, ele é um dos vícios mais gostosos, né? Eu tenho esse vício, acho que você também tem, né? De aprender, e na sala de aula a gente ensina e também aprende.
né, sem pontuando a questão das ações afirmativas, né, o sistema de costa ele precisa ser aperfeiçoado, né, ele precisa ser olhado de forma orgânica, de forma plena, políticas de cotas, né? Vou trazer uma fala que nós temos lá, ele não é uma esmola, ele precisa ser justamente trabalhado, porque está lá previsto, né, no nosso ordenamento constitucional. E só para finalizar, né, vamos dar continuidade, sim, em razão de tema, você falou do homeschool, há necessidade dessa questão do mapeamento, do monitoramento, do acompanhamento, do controle social. Então, finalizando aqui o nosso programa, aguardamos vocês, né, no próximo programa. Obrigado, Marcos, obrigado, né, Faculdade Zumbi, por existir e por trazer aí justamente um trabalho em razão das questões e das ações afirmativas. Tá bom.